Olá, saudações internautas, estamos aqui com mais uma dica de história e hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949, criou um Estado comunista e que esse ano completa 60 anos, um assunto, portanto, especialmente importante também neste ano. E é claro que a China, você sabe, nos últimos anos está sempre nos noticiários, a grande China com seu poder econômico cada vez maior. Então é um assunto que sempre tem um destaque muito grande nos vestibulares, particularmente nos últimos anos. Lembre-se, a China nem sempre foi essa potência que está se tornando hoje. Ao longo do século XIX, ela sofreu muito com ações imperialistas de grandes potências europeias, e já no século XX continuou sofrendo, nas primeiras décadas do século XX, com ações imperialistas de grandes potências, particularmente, no caso do século XX, do Japão. O que acontece? Nos primeiros anos deste século XX, na década de 10, 20, havia uma disputa entre dois grandes partidos políticos. O Kuomintang, que dominava o cenário político, liderado primeiro por Sun Yat-sen, depois Chiang Kai-shek, que sofria oposição do PCC. Opa, que PCC é esse? O Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, como preferir. Havia uma disputa entre esses dois grandes grupos, mas que na década final dos anos 30 e início dos anos 40, essas hostilidades entre os dois grupos acabaram cessando momentaneamente em função de um inimigo comum. Quem seria esse inimigo comum? O Japão, que vivia uma situação imperialista e que incomodava os chineses naquele momento. Tá certo? Então, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, essas hostilidades dão uma parada, uma cessada. Quando a guerra termina e o Japão é derrotado, voltam a acontecer hostilidades entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. E isso acabou culminando no sucesso, na Revolução de 1949. Mao tomou poder, portanto, em 49, criando um Estado, um gigante socialista na Ásia. Lembramos que estamos na Guerra Fria e, naturalmente, isso incomodou também os Estados Unidos, que se preocupa muito com a expansão do socialismo na Ásia. Vários episódios durante os anos de governo do Mao foram muito importantes, como, por exemplo, a Revolução Cultural no final dos anos 60 para o início dos anos 70, com a realização de expurgos, perseguições políticas e um certo culto à personalidade em torno da figura do Mao, tá certo? Mao Tse-tung. A mudança de direção real dos chineses só acontece a partir de 77, depois da morte do Mao, com a ascensão de Deng Xiaoping, que dá início ao processo de abertura, criando as zonas econômicas especiais, e que hoje caminha em direção, portanto, e que a partir dos anos 70, portanto, caminha nessa direção que nós vemos atualmente, que é o do crescimento econômico. Tá certo? Então fique atento e até a próxima.